Uma palavra simples, subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo a derrota dos três inimigos. E quero subordinar esse tema na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta dele, capítulo 15, versículo 57. Diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 6 de fevereiro de 2026. Grande Deus, quero te agradecer por esse momento, é no nome de Jesus que estou aqui, em oração. Te apresento cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, quem me acompanha aqui há um bom tempo, eu sempre gosto de falar sobre esses três inimigos que o cristão passa a ter, ou pelo menos passa a perceber que tem, após ele encontrar-se realmente com Jesus. São eles: carne, mundo e diabo. E hoje eu quero falar sobre isso, mas não como ele sendo inimigo que sempre vai nos vencer. Desculpa, pessoal, perdão. Mas um inimigo que a gente, em nome de Jesus, a gente pode derrotá-lo. Até porque na cruz, Jesus Cristo já venceu tanto a carne, o mundo e o próprio diabo. Então, quando a gente está unido com Jesus, o cristão, o crente salvo em Jesus, ele vive não como derrotado diante desses três inimigos, mas como vencedor pela graça que o Senhor nosso Deus nos dá. Então, já nesse texto base aqui que eu li, Paulo já aponta, mostrando para a igreja ali na cidade de Corinto, que ele estava dando graças a Deus, nós também devemos dar graças a Deus, porque ele nos dá a vitória contra exatamente esses três inimigos, especificamente que eu estou falando sobre eles hoje, por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória vem por Jesus, não é pelos nossos próprios recursos, nossas experiências, entre aspas, né? Que não temos nenhuma no sentido espiritual para vencer esses três inimigos. E quando a gente fala aqui, eu observo Paulo falando aos irmãos na Galácia, ali na igreja, e aos irmãos em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, quando ele fala desse inimigo aqui, um deles, chamado carne, ele diz que os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne, já colocaram a carne na cruz, né? Com as suas paixões e concupiscências. A carne nos inclina para o pecado, para os desejos libidinosos, para a mentira, para tudo que não é do agrado de Deus. Então, em Jesus Cristo, a nossa velha natureza, essa velha natureza carnal do homem comum, ela não governa mais. Muito pelo contrário, a carne foi vencida pela nova vida no Espírito, e isso quando crucificamos essa carne, né? Como diz aqui Gálatas, Paulo escrevendo aos irmãos ali na Galácia. O mundo, esse outro inimigo, inclusive a carne, é o pior de todos esses três. Pior do que o mundo e pior do que o diabo. Mas o mundo, diz aqui a primeira carta de João, do apóstolo, capítulo 5, versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, o inimigo chamado mundo, já falei da carne, por fim vou falar do diabo, mas João diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele que realmente se encontrou com Jesus, tem uma nova vida espiritual, consegue vencer o mundo. E ele diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se a gente crê que Jesus realmente morreu por nós, ressuscitou, vem nos buscar, é o Filho de Deus, se cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo, tudo isso são conjuntos de coisas que vão alimentando nossa fé. Se a gente crer em tudo isso, a gente vai vencendo esse inimigo chamado o mundo, como diz aqui o apóstolo João, no capítulo 5, versículo 4 dessa sua primeira carta. O sistema deste mundo que a gente vê por aí, não estou falando de governos, não estou falando de pessoas, não estou falando exclusivamente de entidades, mas o sistema mundial,
no sentido dos pecados, as ofertas que a gente vê por aí, perde força quando a gente realmente põe a nossa fé, exerce nossa fé, né? Fixa os nossos olhos em Jesus Cristo, e aí a gente vai vencendo esse sistema. Por fim, o último inimigo que eu quero mencionar aqui desses três que eu falei, o diabo. Aí ele diz aqui, João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 8, ele diz: para isto se manifestou o Filho de Deus. Aí ele diz aqui nesse texto, a frase coloca 2 pontos. Ele vai explicar por quê ou para que se manifestou Jesus, né? Ele diz: para desfazer as obras do diabo. Quem está com Jesus não tem medo do diabo, né? O diabo, as suas obras, as ferramentas, seus buracos, suas sepulturas preparadas, elas caem por terra. Tudo é quebrado, tudo é desfeito, porque foi para isso que Jesus se manifestou. Inclusive, para desfazer a grande obra que o diabo fez lá no Éden, que foi separar o homem de Deus. Então, a cruz de Jesus Cristo, quando ele se submeteu a ela, morreu, selou a derrota, selou digamos assim, a completa destruição de Satanás. Sua autoridade, a autoridade que o diabo tinha sobre toda a humanidade, foi quebrada por Jesus. Então, gente, que Deus nos ajude, que Deus continue nos dando mais a sua graça, nos abençoando, nos fortalecendo, porque é assim que a gente vence carne, mundo e diabo. Tudo isso a gente vence sim com Jesus, com nossa fé, crendo que Ele estará sempre conosco, nosso Jesus. Ótimo dia a todos, bom final de semana, servo de Deus, Gessé.